Olá, mulher escolhida! Que bom ver você por aqui! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal, que foi criado para o seu desenvolvimento pessoal. E se você gosta de reflexões e histórias inspiradoras, já se inscreve, porque este canal é para você. E não esquece de ativar o sininho das notificações, para que você não perca nada. Também compartilha muito esse vídeo, hein? Assim você abençoa outras mulheres. Eu me chamo Sabrina e hoje quero convidar você para olhar para algo simples, as bolhas de sabão. E nelas descobrir lições profundas. Quer saber mais? Vem comigo! Esses dias atrás, eu me peguei lembrando de um momento específico da minha infância. Sabe aqueles momentos em que vale a pena relembrar e também compartilhar? Então, eu trouxe esse momento para compartilhar aqui com vocês. Quando eu era criança, lá por volta dos meus 8 anos, eu lembro-me claramente de uma tarde específica que passei na casa da minha avó paterna. Estava eu, meus primos e algumas crianças ali da vizinhança. E entre muitas atividades acolhedoras que a minha avó nos proporcionava, teve um momento específico que nós resolvemos fazer bolhas de sabão. E naquela época, nós mesmos fazíamos a nossa mistura de sabão com água. E para soprar as bolhas, nós usávamos cebolinhas, colhíamos no próprio quintal, na hora. Cebolinhas, tirávamos a pontinha e ela virava um tubinho como se fosse um canudinho. E com essa cebolinha nós soprávamos as bolhas de sabão. E depois de tudo pronto, nós subíamos no muro para soprar as bolhas o mais alto possível. E enquanto todas as outras crianças sopravam as bolhas de sabão freneticamente, apressadas, eu soprava uma a uma com calma, observando cada uma delas. Eu ia soprando com calma, com concentração. Na minha mente criativa, aquelas bolhas tinham vida. É como se cada uma delas tivesse um destino e um propósito. E eu as observava, uma a uma. E para mim, elas se tornavam como personagens de uma história. Algumas das minhas bolhas subiam tão alto que se misturavam naquele azul do céu e acabavam desaparecendo no infinito. Já outras eram um pouco mais pesadas. Mesmo que eu tivesse soprado com a mesma intensidade, com a mesma dedicação, elas pareciam que carregavam um peso que as impediam de subir. E rapidamente elas se enroscavam nos arbustos e acabavam estourando nos espinhos. E ainda tinha outras que elas iam direto para o chão. Elas não tinham força para subir. Elas caíam e já estouravam. E ficava ali o desenho delas na areia, como uma breve lembrança da sua breve existência. E eu, com uma mente criativa e sensível de criança, eu ficava me questionando. Por que algumas voam tão alto, tão rápido e sobem até o azul infinito, outras se atrapalham, se enroscam ali naqueles espinhos e ainda aquelas outras que vão direto para o chão. Por que isso acontece? Eu ficava me questionando e refletindo e olhando aquela situação das bolhas. Naquela época eu não sabia, mas eu estava diante do espelho da própria vida. Perceba, de certa forma, nós somos como aquelas bolhas, cada uma com um destino diferente. Algumas de nós parecem voar alto e com leveza, impulsionadas por um vento de fé, de esperança, de coragem. Assim como aquelas bolhas que subiam alto e se misturavam com o azul infinito do céu. Não porque eram melhores, mas pela forma como elas reagiram ao vento. Já outras de nós, por mais que tentemos, acabamos nos enroscando, ficando presas em alguns obstáculos do caminho. Esses obstáculos podem ser
expectativas frustradas, medos, sobrecarga. Nós somos submetidas a esse vento turbulento. E ainda há outras de nós que, cansadas demais pelo peso das crenças que limitam, mal conseguem se erguer antes de tocar o chão. Talvez elas foram convencidas de que sonhar dói e pesa. Mas sabe o mais curioso de tudo isso? É que, assim como as bolhas, nós somos feitas da mesma essência divina, do mesmo sopro de vida. O que muda, na verdade, são os ventos que encontramos no caminho e a forma como reagimos a eles a cada estação da nossa vida. Agora vem comigo, quero compartilhar com você 3 lições importantes que eu aprendi com essas bolhas de sabão. Primeira lição: nem todas seguem o mesmo caminho. A mesma origem não garante o mesmo destino. Assim como as bolhas de sabão, cada uma de nós tem um tempo próprio, um temperamento, uma personalidade, uma forma de reagir à vida. Assim como as bolhas de sabão são conduzidas por ventos diferentes, assim também nós, por mais que não percebamos, somos conduzidas pelo sopro do Criador, que nos conduz ou permite caminhos diferentes. São caminhos que nos conduzem em direção ao nosso propósito. E nem sempre entendemos os porquês de estarmos sendo direcionadas para um lado ou para o outro. Mas Deus conhece o tempo e o propósito para cada trajetória. Segunda lição: ficar presa não é fraqueza. Ficar presa por enfrentar ventos turbulentos na vida não apaga o nosso valor. É comum passarmos por esses momentos de pausas, de espera, mas isso não diminui o nosso brilho. Tampouco tira a força do propósito de Deus para a nossa vida. Às vezes, é apenas o tempo que a nossa alma precisa para reunir forças e coragem, para aí sim se lançar em novos ventos, em novas oportunidades que a façam voar alto. Terceira lição: mesmo sendo breve, reflete luz. Mesmo aquela bolha que não teve força para subir e alçar voo, ela revelou o seu brilho, revelou o seu potencial, aquele que está na essência. Muitas de nós podem ter tido histórias interrompidas, sonhos que não foram muito longe, situações que não saíram como planejado. Mas de uma coisa você pode ter certeza: nenhuma dessas situações escapou do cuidado e do olhar amoroso de Deus. Ele continua soprando sentido aonde nós só conseguimos ver ruínas. Mas a boa notícia aqui é que esse vento que te empurra para baixo não vai soprar na sua vida para sempre. Lembre-se que na nossa vida existem estações. Há ventos de inverno que nos encolhem e ventos de primavera que nos levantam. Por isso nós nos enganamos quando nós nos definimos pelo vento que nos feriu. Seja o vento do abandono, das críticas, da escassez, da solidão. Definitivamente, esses ventos não definem a nossa identidade. Deus não nos cria para viver eternamente sob a mesma corrente de ar. Nas Escrituras Sagradas, o Espírito de Deus é descrito como o vento. Vamos ver o que diz nas Escrituras lá em Atos 2:2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos.
E o que você acha que aconteceu depois? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Este é o vento que chega sem pedir licença e muda a atmosfera. O vento que abre mares, ressuscita sonhos, derruba muros e levanta o que estava caído. Quando o vento de Deus sopra, o que antes era peso vira impulso. O que antes te prendia no chão passa a te erguer. O que parecia fim começa a ganhar direção. Talvez você tenha sido como aquela bolha de sabão que caiu. Ou talvez você seja como aquela que ficou presa por muito tempo nos enganos da vida e não conseguiu subir. Mas hoje eu quero te lembrar algo simples e poderoso. Não foi a falta de valor que definiu a sua rota. Foram os ventos que você enfrentou e a forma como você reagiu a eles. E o Deus que permitiu esses ventos para te fortalecer é o mesmo Deus que pode agora mudar a sua rota. Entenda, a sua vida é uma história em movimento e enquanto o vento de Deus ainda sopra sobre você, nada em você está terminado. Nada em sua vida está terminado. Então levanta seus olhos. O vento do Senhor ainda passa. E quando esse vento passa, até o que estava no chão pode novamente aprender a subir.